Olá, meu querido estudante, minha querida estudante, seja muito bem-vinda a mais uma aula de Geografia com o professor Vitor Cardenuto. Essa é a primeira aula do ano de 2021, vamos dar início ao conteúdo do 8º ano. Desde já eu quero que você se empenhe, se dedique e que você esteja aí apto para compreender aquilo que nós vamos passar primeiramente no ensino remoto. Então, muito boas-vindas a todos os alunos dos 8º anos. Alguns já tiveram aula comigo no ano passado, outros ainda não conheço, mas nós temos aí a plataforma lá, o servidor da Escola Monte Carlo lá do Discord, para nós podermos trocar ideias, para nós podermos nos conhecer, beleza? Então, fica aí o meu recado e fiquem à vontade para me chamar, para tirar dúvidas referente às aulas, às atividades. Nós vamos permanecer aí juntos, espero que seja uma experiência agradável para todos nós e principalmente de muito conhecimento compartilhado entre nós, beleza? Então vamos lá. Hoje, nessa aula, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a dispersão da população mundial e os movimentos migratórios, né? Então, o que é isso? Dispersão da população mundial. A palavra dispersão já nos lembra o quê? Um espalhamento, né? Dispersão, quando aquilo, muitas vezes, quando nós estamos aí no presencial, a gente fala, essa sala está dispersa hoje, o que? As pessoas estão aí deslocadas, não estão prestando muita atenção, não estão com o mesmo objetivo, está cada um para um lado, parece, né? Então, nós temos que entender, para nós falarmos de dispersão da população mundial, nós temos que entender que o Homo sapiens ele vai surgir há cerca de 200 mil anos lá no continente africano. Poxa, mas aí como que esse Homo sapiens ele vai chegar, por exemplo, e vai alcançar todo o nosso planeta? Será que foi de uma hora para outra? Será que eles pegaram um avião da África e falaram assim, 200 mil anos atrás, vamos pegar um avião, um pouco vai para a América, tiraram ali na sorte? Não, né? Foi um processo de deslocamento em busca da sobrevivência, em busca de alimentos, né, pessoal? Nós sabemos que o Homo sapiens ele tinha características aí de nomadismo, ou seja, não ficava num só lugar. Ele acabava se movimentando, se deslocando em busca de alimentos, né? Os deslocamentos populacionais dos nossos dias não são muito diferentes, né? Porque as pessoas geralmente se mudam, acabam migrando de um país para outro em busca de melhores condições de vida também. É óbvio que não só de alimentos, mas de acesso à educação e tudo mais. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas causas dos deslocamentos um pouco mais para frente. Ok? Então, o Homo sapiens ele surge há cerca de 200 mil anos lá na África e ele vai agora se dispersar pelo mundo, né? Então ele surge na África, depois ele pega ali, começa a ocupar a Ásia, a Europa. Eu não coloquei aqui, mas também há um deslocamento que é apontado pelos historiadores, do Homo sapiens para a Austrália, né, que vai ter ali os aborígenes australianos, e também depois, posteriormente, para a América, ok? Como que o ser humano ele chegou até a América, por exemplo, né? Há uma teoria que é a mais aceita, uma hipótese que é a mais aceita hoje, que através de num período de glaciação, o ser humano atravessou ali o Estreito de Bering, alcançando então o Alasca, né, pela Sibéria, alcançando o Alasca e aí se espalhando por toda a América. Vale lembrar que esses conhecimentos eles estão sempre sendo aprofundados e pode mudar essas hipóteses, né? Depende dos estudos arqueológicos, dos estudos antropológicos para chegar a uma compreensão nova de repente. Beleza? Então, como eu já falei, esses deslocamentos do Homo sapiens, ele era feito por causa em busca de alimento, ok?
Beleza, então? E o que é migração? Quando nós falamos de migração, o que é migração? A palavra migração, na geografia, ela significa o quê? O deslocamento populacional pelo espaço geográfico. Então, quando alguém migra, significa que ela sai de um lugar e vai para outro. Uma população saiu de um lugar e vai para outro, ok? E essa migração, ela pode ser de dois tipos na geografia, né? Ela pode ser uma migração internacional, ou seja, aqui entre os países, ou ela pode ser interna, dentro do mesmo país, ok? Migração internacional, um exemplo, nós vamos ver na próxima aula, um exemplo de migração internacional, a saída ali dos japoneses para vir para o Brasil, né? No navio Kasato Maru, a saída dos japoneses para vir para o Brasil em busca de trabalho, ok? Para trabalhar no Brasil e prosperar aqui nas terras brasileiras. E um exemplo de migração interna, o êxodo rural, né? Onde a população, geralmente ali do norte e do nordeste brasileiro, vieram para as grandes cidades, né? Para os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente. Ok? Então esses são dois exemplos de migração internacional e migração interna. Também vocês precisam compreender esses dois termos aqui, emigrante e imigrante. Parece que é a mesma coisa, mas é diferente, tá? Então, emigrante é quando uma pessoa deixa o seu país para viver em outro, ok? E imigrante é quando a pessoa chega a um país vindo de outro. Pode ficar meio confuso, mas eu vou exemplificar. Por exemplo, a pessoa saiu do Brasil e foi morar nos Estados Unidos. Migrou para os Estados Unidos. Então, esse brasileiro que foi morar nos Estados Unidos, para o Brasil, ele é um emigrante, porque ele saiu do Brasil e foi morar nos Estados Unidos. Para os Estados Unidos, ele é um imigrante, porque ele saiu do seu país de origem e veio morar no país norte-americano. Ok? Então, aguarde um minutinho aí que eu vou passar outras informações aqui na lousa e a gente já continua já já. Valeu? Então, pessoal, dando continuidade aqui no nosso assunto, nós vamos falar sobre a diferença entre imigrantes e refugiados. Às vezes as pessoas pensam, né, tendem a confundir e achar que essas palavras são sinônimos, ok? Então é muito importante que você entenda que imigrante é diferente de refugiado. Por quê, professor? Qual é essa diferença? Vamos lá? O imigrante, ele deixa o seu país, né, de maneira voluntária. Ele deixa o seu país por causa da sua motivação e tal. Então ele deixa o seu país de maneira voluntária, ou seja, porque ele quer. O refugiado, o refugiado, ele deixa o seu país de maneira forçada. Ele se sente forçado a deixar o seu país por causa de perseguições, sejam elas perseguições de ordem ideológica, de ordem política, até mesmo de ordem religiosa. Então o refugiado, ele não tem escolha. O imigrante, ele mesmo escolhe que quer sair do seu país por causa de algum motivo que nós vamos ver daqui a pouquinho. Existe uma outra situação que eu não coloquei aqui no quadro por falta de espaço, mas que são os deslocados internos. O que são os deslocados internos? Vocês vão ver que está aí no material escrito da aula expositiva, que os deslocados internos, eles são a mesma coisa que os refugiados, porém dentro de um mesmo país. Então eles têm que migrar de regiões, eles têm que se deslocar de uma região para outra por causa de perseguições aí de ordem política, ideológica ou até mesmo religiosa, ok? E quais são as causas dos movimentos migratórios, professor? Por que as pessoas migram? Né? Por que as pessoas decidem migrar, ok? Então, nós compreendemos que nos últimos anos aí, o processo migratório, ele tem aumentado por causa da facilidade, né, do transporte e da facilidade com que as informações chegam. De repente, tal país está bom para se viver, porque lá você vai ganhar um pouco mais, eles valorizam tal profissional. Então, as pessoas acabam
migrando. Mas nós temos aqui dois tipos de fatores, né? Fatores de ordem social e cultural e fatores de ordem material. Vamos ver aqui rapidinho. Os fatores de ordem social e cultural, eles são aqueles fatores que a pessoa vai migrar por descontentamento, muitas vezes com o regime político, com a religião daquele lugar, ou então até com práticas culturais. Entenda bem que as pessoas que migram por fatores de ordem social e cultural não podem ser confundidas com um refugiado, porque a pessoa pode muito bem migrar, né, de um país para o outro sem ser perseguida por não se contentar com o regime político que aquele país adota, ou então com a religião que é praticada ali, certo? Então, esses são os fatores de ordem social e cultural. No estudo dos movimentos migratórios, nós vamos ver que esse é o fator que menos influencia. Existem menos migrações por causa desse fator. O fator que mais influencia as pessoas a migrarem são fatores de ordem material, pessoal, tá? Então é aquele clássico que a gente já compreende. A pessoa migra do seu país em busca de uma melhor qualidade material de vida. Em busca, por exemplo, de emprego, em busca de estudos, em busca de ter ali um acesso ao sistema de saúde melhor, ok? Então esses são os principais fatores, ok? Dentre eles, o principal fator nos nossos dias é o fator de ordem material, onde as pessoas migram do seu país para uma melhor qualidade de vida, em busca de uma melhor qualidade material de vida, ok? Então essa é a aula de hoje, eu espero que vocês tenham entendido. Vamos trocar bastante ideias lá no nosso servidor do Discord, beleza? E eu estou sempre à disposição de vocês. Um grande abraço, que Deus abençoe cada um de vocês e que esse ano seja um ano maravilhoso, que todos nós consigamos aí vencer e adquirir muito conhecimento, tá bom? Um beijo, um abraço, fui!